Então nessa aula nós vamos falar sobre os elementos da arte. Os elementos da arte são linha, perfil ou shape. Shape é uma palavra em inglês para explicar o que é um perfil dentro de uma forma. A gente já vai entrar nesse conceito para ficar mais claro. Cor, valor tonal. Aqui nesse ponto eu quero esclarecer que o valor tonal na realidade ele faz parte da cor, mas dado a importância do valor tonal para a gente perceber forma e perceber objetos, paisagens, eu coloco aqui o valor tonal separado, até porque existe toda uma discussão aí sobre se o preto e o branco ele é cor ou não é. Então aqui nesse contexto a gente está colocando a cor como alguma informação visual que tenha algum tipo de matiz ou saturação de cor, né? Algum croma discernível, ao contrário de uma pintura, um elemento visual aqui da arte em que a gente só tem o preto, branco ou cinza. A forma aqui eu me refiro à percepção de tridimensionalidade de um objeto. Aqui a gente vai esclarecer a diferença entre forma e shape e perfil. Textura, como elemento da arte, ele entra aqui como um termo bastante abrangente. Não é necessariamente se um objeto ele tem uma sensação visual de textura ou não, indicando que a textura ela é uma sensação visual tátil, onde você tem uma rugosidade ou alguma coisa do tipo. Então uma forma lisa também entra aqui como textura, porque a gente tem uma percepção de superfície lisa também, sem textura. E por último a gente tem aqui o espaço, que é a nossa percepção em uma tela bidimensional de que existem elementos colocados em planos diferentes e por consequência a gente acaba tendo uma percepção de espaço. Então agora a gente vai dar uma olhada nesses elementos isolados com um exemplo aqui de pinturas. E o primeiro elemento que a gente vê aqui é linha. Essa pintura aqui, ela é uma pintura do Ilya Repin, o realista russo, Rebocadores de Volga. É uma das minhas pinturas favoritas aí de todos os tempos. E eu escolhi essa pintura para falar sobre linha, porque aqui a gente tem claramente linhas implícitas e linhas explícitas. Linhas explícitas, então, são aquelas linhas em que a gente visualmente vê uma continuidade de algum traço, ou seja feito por tinta ou por lápis, alguma coisa, no caso aqui ele é tinta, mas a gente vê uma continuidade de linhas aqui. Então, aqui a gente vê claramente o elemento linha como elemento artístico. E aqui a gente vê uma linha implícita, porque a gente tem um alinhamento aqui dessas bandas que faz com que os olhos percorram de forma linear desse ponto aqui até esse. Repara que aqui a gente tem uma linha que faz a curva e veja como essa linha ela quase encosta na outra aqui. Então a gente tem uma continuidade aqui do olhar que vem dessa região aqui, vai indo até chegar ao outro extremo aqui da tela. E não é só essa linha que tem, né? Repara como que existem várias linhas aqui indo nessa direção, linha indo para cá, voltando, circundando. Então a linha dentro dos elementos da arte ele serve para conduzir o olhar, para trazer movimento e ritmo para a composição como um todo. Aqui a gente tem uma outra pintura do Repin e veja como que aqui ele usa linhas de uma forma um pouco mais grossa, né, como pinceladas, como sugestão de detalhes. A gente tem linha aqui na separação, aqui do lugar que ele está sentado para o fundo. Nós temos linhas aqui para separar a forma. Repara como que a gente tem alguns perfis aqui, alguns shapes. A gente já vai falar sobre isso, mas já dá para perceber aqui como que ele usa linhas aqui para sugerir textura. Aqui a gente tem uma ilustração aqui feita pelo Joseph Clement Cole em 1917 e veja aqui como que ele usa linhas em forma de rachuras e a espessura e a proximidade das linhas elas dão a ilusão de que essa parte desse tom aqui ela está mais escura, por exemplo, que essa aqui. Então observa como que as linhas aqui elas são mais finas, mesmo que elas tenham proximidade parecida. Pelo fato dessas linhas aqui estarem um pouco mais grossas, elas dão a impressão de meio tom, um pouco mais abaixo na escala tonal do que essa parte aqui. E como que ele vai usando pequenas linhas aqui para delimitar regiões aqui dessa arquitetura. Repara como que a linha aqui ela passa uma sensação de movimento aqui, mas isso aqui na realidade ele está fazendo uma área de sombra. Então essa ilustração aqui ela é praticamente inteira feita com rachura, onde ele usa a proximidade das linhas para demarcar o tom. É um estilo parecido com o do Alfredo Alcala, que é um arte finalista das revistas do Conan. Para mim é um dos melhores arte finalistas, né? Que é o cara que pega o nanquim e finaliza o desenho do desenhista. E é uma forma bem interessante de trabalhar as rachuras e as linhas e esse alto contraste aqui, mas... trabalhando o meio tom, utilizando de linhas. Esse aqui é um exemplo de um
um desenho aqui com aquarela do Van Gogh. E veja que como que ele trabalha não só as linhas implícitas, como as linhas explícitas, visuais aqui, mas ao mesmo tempo ele trabalha variações aqui de linhas. Olha, repara como essa aqui está bem mais fina, essa aqui está bem mais grossa. E o Van Gogh ele é muito menos sutil com as linhas do que aquela ilustração que a gente viu anteriormente aqui. Ou seja, são estilos totalmente diferentes, mas ambos têm, vamos dizer assim, os elementos centrais da sua composição, da sua expressão artística, as linhas. Aqui a gente tem linhas bem mais comportadas aqui também, mas repara como que as linhas elas são importantes nesse desenho, nessa composição. Mesmo onde as linhas elas vão fazendo curvas, observe quantas linhas retas aqui, cuidadosamente colocadas, a gente tem nesse desenho aqui, nessa composição. A gente tem bastante contraste aqui de linhas horizontais, mesmo que levemente inclinadas, com linhas verticais. Então aqui temos linhas horizontais, horizontais, verticais, verticais. Pouca coisa curva aqui fazendo a ponte, né, entre esses elementos de linhas um pouco mais curvas. Mas ele usa aqui bastante linha, né? Parece que a linha aqui ela é o elemento mais importante aqui dessa composição. Dos elementos da arte que ele usou aqui para expressar essa paisagem aqui. Aqui a gente volta novamente para o Van Gogh, uma das telas mais famosas dele, dos girassóis. E veja aqui como que ele usa a linha para separar a forma. Veja como o Van Gogh ele gosta muito de linha na pintura dele, ao contrário de outros pintores que fazem questão de esconder a linha, na separação da forma com o fundo, por exemplo. O Van Gogh ele não só usa bastante linhas, como ele abusa da variedade de espessura das linhas. Como essa parte aqui ela é bem mais grossa que essa daqui, e não é porque essa parte aqui ela está virando para a sombra ou porque ele quer deixar mais separado aqui. Olha, repara que aqui a mesa ele trabalha aqui bem mais grosso e logo depois ele já afina aqui, ó, grosso e afina. E por todos os girassóis aqui você também percebe essa variação de espessura, né? Aqui, por exemplo, ele está mais fino, aqui nesse cabo aqui ele faz mais grosso, né? Aqui está um pouco mais grosso, essas linhas aqui, essas pinceladas. Agora a gente vai falar sobre shapes ou perfis. E o shape ele é um elemento da arte que ele pode se referir tanto a uma silhueta, por exemplo, que fica contra a luz, uma silhueta bem forte, ou ele pode se referir a um perfil de cor dentro de uma outra forma. Então, por exemplo, essa área de luz aqui é um shape. Essa área de sombra aqui, vou fechar ela aqui para ficar mais fácil de visualizar, porque tem um shape bem grande aqui. Isso aqui é um outro shape. Isso aqui é um shape também de luz. Observa como que cada um desses perfis, desses shapes, eles se juntam dentro de uma forma e eles acabam dando a dimensão, essa percepção que a gente tem das formas do objeto e como que esse objeto ele interage em relação à luz. Se você olhar bem, você vai ver que qualquer lugar que você olha, na maioria das pinturas, você vai enxergar padrões de shapes aqui, de contornos, e normalmente eles têm valores tonais diferentes e variações de temperatura, e esses shapes juntos eles acabam dando uma riqueza de cor, de nuance, de forma e de relação entre os objetos. Mesmo em retratos aqui, por exemplo, esse é um retrato bastante conhecido, considerado inclusive um dos melhores retratos de todos os tempos, o retrato do Papa Inocêncio X, feito pelo Diego Velázquez. E mesmo quando a gente olha de perto, se você olhar de longe esse retrato, talvez os shapes, né, os perfis de cores, eles não fiquem tão evidentes assim. Talvez se você olhar por aqui, na manta, você enxergue alguns perfis mais claros, mas quando a gente olha de perto um retrato onde ele levou a pincelada, quais cores ele usou, repara que aqui, por exemplo, a gente tem um perfil bem claro, olha, nessa área de sombra aqui, ó. A mesma coisa desse lado aqui. É claro que não necessariamente os perfis de cores eles são totalmente uniformes ou chapados, né? Pode haver variação de cor dentro dos perfis, mas quando a gente tem uma coesão de valor tonal aqui, mesmo que haja variação de temperatura, esses perfis, né, esses shapes, eles entregam para a gente uma percepção de volume aqui nos objetos. Então quando esses perfis eles são feitos da forma correta, né, eles são colocados, olha, esse aqui por exemplo, que é o brilho aqui da parte do nariz, quando eles são colocados um do lado do outro, com os tons corretos, com as temperaturas de cores corretas, ou a grosso modo, mesmo quando só os valores tonais estão corretos, ainda assim, os perfis a gente consegue entender o objeto como um objeto tridimensional. A gente consegue entender a volumetria dele com essa junção aí de vários shapes
E aí, dependendo da sutileza, de como que esses shapes eles são colocados um do lado do outro, a variação mínima, às vezes, de valor tonal que você coloca de um para o outro, é que a gente consegue perceber características de pincelada, de estilo de artista, como que ele optou por renderizar, né, como que ele optou por transcrever a forma tridimensional em uma tela, em um elemento, um papel bidimensional. Então agora a gente vai falar sobre cor, e a cor ela é o elemento da arte onde a gente consegue distinguir toda essa riqueza do espectro visível que é contido na luz branca, que aí eu estou falando dos sistemas de cores de pigmento, onde a gente está enxergando objetos a olho nu, ou também pode ser o sistema RGB, onde a gente está vendo cor-luz, que é o caso dos monitores, celulares, tablets, televisões, mas que a gente recebe uma informação visual que está dentro do espectro visível de cor, conforme a gente viu na aula sobre propriedades da luz da cor, da teoria da cor, onde a gente tem um espectro visível que a gente pode enxergar, e o elemento da arte que a gente chama de cor é onde a gente encontra essa informação de cor com as 3 propriedades, que é o valor tonal, a matiz cromática e o croma, onde o valor tonal é o brilho e intensidade da cor. Então, por exemplo, essa parte aqui ela é bem mais escura, ou seja, tem um valor bem mais baixo, valor tonal bem mais baixo que o braço da moça, por exemplo. A matiz cromática é onde a gente vê como que uma cor ela é discernível de uma para outra. Então, essa cor aqui ela claramente é um laranja em relação a esse aqui que é um vermelho, em relação a esse aqui que é um azul. E a saturação é onde a intensidade da cor. Então, nesse caso aqui, repara como que esse céu está com muito menos saturação do que o vestido aqui dessa mulher. Aqui é uma pintura do Claude Monet, é uma pintura impressionista por excelência, e repara aqui como que o carro-chefe dessa tela aqui não é a descrição da forma, é a captura da luz do ambiente. Então repara como que aqui o Monet coloca em primeiro plano a percepção dele de luz e de cor. Então você não vê aqui definições de grama, de mato. Essas árvores aqui elas podem ser facilmente confundidas com borrões. Você vê alguma coisa aqui da sugestão de detalhes aqui deste monte de feno aqui, mas você não vê detalhezinhos muito finos aqui, porque a preocupação dele não é em descrever essa cena como forma, ao contrário de um pintor barroco, por exemplo, que muitas vezes define as coisas num nível de detalhe um pouco mais, muito mais detalhado e sofisticado, e texturas de objetos e coisas metálicas e tudo mais. Aqui a preocupação do Monet era em capturar a luz e a cor, colocar aqui a cor em primeiro plano, em escala de importância, mesmo que a cor ela não necessariamente ela esteja com a sua máxima de croma, de intensidade e tudo mais, mas você repara como que ele alterna aqui bastante entre a matiz cromática, que a gente tem notas de violeta, azul, laranja, verde. Repara como ele não tem medo aqui de colocar uma cor do lado da outra e deixar elas vibrarem aqui, né? Elas trabalharem aqui em conjunto. Repara como ele mexe aqui com a temperatura do verde, ó, com bastante azul no meio. E repara como é um azul bem com baixa saturação, né? Bem dessaturado. Aqui a gente já tem uma outra obra mais ou menos do mesmo período, mas de uma escola bem diferente, né? O Peter Severin Kreuer e Hip Hip Hurra, o nome dessa obra. E repara como que a preocupação aqui do pintor é bem mais em descrever a cena e capturar a luz natural, mas de uma forma que seja muito mais próxima da realidade do que a pintura do Monet. Olha como o Monet ele está muito mais preocupado, está muito menos preocupado com a forma do que o Kreuer aqui. E repara como que ele dá bastante atenção até para as folhas aqui do ambiente. Ele quis que a gente enxergasse essa cena dessa forma, com detalhes de garrafa, detalhes de copos, a luz, que a gente chama aqui de overcast, que é essa luz azulada que vem do céu rebatendo aqui por toda a cena, quando a gente presencia esse tipo de tecido branco, ou de material branco, ou superfície branca dentro num espaço aberto, onde a gente tem bastante reflexão aqui do céu azul. E repara também que aqui nós temos cores muito menos vivas e saturadas do que na obra do Monet, por exemplo. Aqui a gente volta para essa tela do Sorolla e repara como a gente tem cores bem mais saturadas aqui, principalmente os verdes aqui, olha.
E observe aqui como a gente tem nuances de matizes, saturação e croma nesse tecido aqui de vela de barco, muito menos discretos do que nós temos aqui, por exemplo, na toalha de mesa dessa tela aqui. E como que a saturação de cor em volta aqui por toda a cena, desde a roupa dos personagens até a luz que rebate aqui e por todo o ambiente aqui, a gente tem uma opção do pintor, no caso do Sorolla aqui, por mostrar uma tela, uma cena com uma riqueza cromática muito maior. E o Sorolla também tem uma preocupação com forma, embora não tão dramática e exagerada. Veja como ele coloca bastante coisa abstrata, bastante pinceladas abstratas no meio da composição, mas observe que como ele gosta bastante de usar cores mais saturadas, né, com uma intensidade muito maior. Mais uma do Monet, só que essa daqui, além de uma preocupação baixa com as formas, né, da arquitetura aqui no fundo, nos elementos que ele opta aqui por contrastar com essa área aqui no fundo da pintura, repara como ele aumenta aqui gradualmente a intensidade, tanto do reflexo como desses elementos aqui, provavelmente elementos de madeira, que estão pegando a luz aqui do entardecer, provavelmente, ou do amanhecer, que está vindo dessa direção aqui. Repara como ele define alguma coisa da fachada, ele bloca essa região aqui, uma região um pouco mais quente, e em contraste com essa região mais fria aqui, com valor tonal talvez um pouco mais baixo, a gente consegue perceber a diferença aqui da fachada. Mas repara aqui que novamente numa pintura do Monet a cor ela tem uma escala de importância aqui muito maior do que a forma. Aqui a gente tem uma pintura do Caravaggio. Repara como que a preocupação dele com a forma é muito maior do que com a cor. E isso fica bastante claro quando a gente percebe que, primeiro, em termos de forma, a gente lê isso aqui muito, mas muito mais fácil do que isso aqui. O Monet aqui, ele não deu informação visual pra gente definir exatamente o que tem nessas construções aqui. E nem direito o que está aqui em primeiro plano. Agora, o Caravaggio, ele dá pra gente informação de tudo. Até da sujeira embaixo da unha que a gente tem. Não é? A gente tem sugestão suficiente aqui de detalhe para perceber o cabelo, para perceber as dobras do tecido, né? Para perceber a anatomia dos personagens envolvidos. Como que essa sacola aqui ela está amarrada no personagem, como que essa roupa aqui ela está sendo segurada, ela está presa, a costura, né? A descrição da matéria aqui da espada, o brilho, né? De onde que a luz está vindo. Você vê que provavelmente é uma cena interna, você tem um ambiente escuro aqui, você não tem muita luz que rebate aqui do lado de cá, mas ele dá informação suficiente para a gente entender. E em termos de cor, falando aqui em termos de cor como um todo, né, não só como valor tonal, repara que a gente tem aqui basicamente preto, branco, amarelo, ocre aqui e muito pouca coisa de vermelho. E quando a gente repara nisso aqui, ó, na parte do rosto a gente tem essa região aqui um pouco mais quente, aqui um pouco mais frio, aqui essa região mais frio, aqui essa região aqui é mais quente, mais frio, mais quente aqui na região da mão, quente, né, aqui quente. Então vê aqui frio. Então você vê que o Caravaggio, a preocupação dele com forma é tão grande, em detrimento da cor, que a gente tem até que se esforçar um pouco para perceber essas variações de temperatura aqui, essas áreas um pouco mais cinzas aqui. E veja como ele trabalha o realismo, né, a verossimilhança de como a gente enxerga as coisas, os tons de pele e tudo, que a gente tem mais facilidade de reconhecer como real uma tela dessa do que uma tela dessa aqui do Monet. Então quando a gente olha aqui a cor e o valor tonal dessas duas obras em separado, é que fica bem evidente a amplitude de um com o outro que os dois artistas trabalham. Então veja aqui que o Caravaggio, quando a gente transforma a imagem em tons de cinza, olha como que ele vai do preto até próximo do branco aqui. Ainda assim a gente não tem aqui um branco, vamos dizer, do título aqui, por exemplo, quando a gente compara. Mas se você olhar a obra do Monet, olha como que a preocupação dele com cor é tão grande que ele nem se esforça aqui em separar uma área da pintura para ter um valor tonal minimamente parecido com o do Caravaggio, por exemplo, nessas partes mais escuras. Repara que a parte mais escura aqui dessa pintura são essas hastes aqui em madeira e são as que a gente consegue ler melhor, né? E aí, mesmo com toda essa informação de cor aqui, de azul, né, e outras cores que ele trabalha aqui, veja que quando eles têm um valor tonal, que é um tom muito próximo, tanto é que quando a gente olha que parece uma barras cinzas aqui. E conforme essas cores elas vão
essas barras elas vão indo aqui em direção ao horizonte, ele vai ficando confuso quando a gente olha aqui em termos de valor tonal. Aqui a gente, por contraste de cor, de temperatura, a gente consegue ainda enxergar alguma coisa. Mas na construção, repara como os tons eles estão muito próximos. E aqui que entra aquela parte que a gente sempre fala de valor tonal, que quando o valor tonal é rei, porque sem o valor tonal bem organizado, é muito difícil de fazer com que a obra leia. E essa pintura aqui do Monet é um belo exemplo disso. Olha como é difícil da gente ler essa construção aqui, não só pela ausência de detalhe, mas também pela estrutura de valor tonal não tão bem definida, né, com amplitude muito comprimida entre os cinzas claros que a gente tem aqui. Então agora a gente vai falar um pouco sobre forma, e a forma ela é o elemento da arte onde a gente percebe o volume do objeto. E eu escolhi aqui a Madonna Terra Nova do Raffaello, né, um dos grandes nomes da Renascença italiana. E aqui à direita a gente tem a visão aqui da Madonna com zoom para a gente poder enxergar melhor. E repara como que a graduação aqui de claro e escuro, da transição aqui, a iluminação vindo dessa região aqui, como que ele faz com bastante graça e leveza aqui essa transição de claro e escuro, e como que ela está tão bem ordenada que a gente percebe com muita facilidade a descrição da forma aqui dessa cabeça. Não só dessa, né, de todos os elementos aqui, né, do corpo, das outras figuras, né, até dos elementos aqui do cenário de fundo, a gente consegue perceber muito bem a descrição da forma. Aqui novamente o Caravaggio falando sobre forma. Repara como que a preocupação dele com a forma e com a descrição da matéria é tão grande que mesmo a armadura que ela parece brilhante, o tecido, já repara a diferença de material da armadura para o tecido, para esse tecido, né? Repara a diferença de material aqui do manto de Cristo para essa pluma aqui também, né? O cabelo, variação de temperatura, olha como que a musculatura aqui, tanto da parte da mão quanto da parte do pescoço, né? Daqui da roupa dessas figuras, todas são muito bem descritas visualmente e tem o valor tonal muito bem organizado para que isso aconteça. Agora a gente volta novamente para essa pintura do Monet e veja como que a forma aqui ela é muito mais estilizada, ela é muito menos detalhada do que na versão do Caravaggio. Como eu disse anteriormente, a preocupação dele é maior com a cor aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre textura, e a textura é essa sensação visual que a gente tem de uma superfície que ela tem uma certa rugosidade ou uma ausência de rugosidade, ou também algum tipo de padrão que a gente percebe como textura, que pode ser um papel de parede, elementos em padrões em uma determinada arquitetura, tudo a gente percebe como textura. E um dos pintores que trabalha muito bem textura é o Vincent van Gogh, e nessa tela aqui repara como que ele usa bastante pincelada com textura, tanto na parte do chapéu quanto no rosto, na barba. Ou seja, a gente olha essa tela aqui e praticamente não tem nenhuma parte onde não tem uma textura, onde tem uma parte lisa. A textura ela faz parte de toda a tela e a gente não tem um respiro de área lisa. Já aqui a gente tem um retrato do Bouguereau, mais ou menos contemporâneo do Van Gogh, e repara como que a forma como ele constrói os tons aqui, as pinceladas, e o Bouguereau era um dos melhores dessa época da pintura indireta, onde a gente constrói as superfícies, a descrição da matéria em camadas e de forma muito cuidadosa. Repara como que a textura que ele deixa transparecer é só quando ele quer dar alguma sugestão de detalhe de objeto ou da matéria. Olha como a barba, ele não pinta fiozinho por fiozinho, mas alguns fios aqui escolhidos, eles dão a sensação de textura da barba. Enquanto que aqui na região da testa, na região do rosto, só aparece vincos e sensações de textura precisamente onde ele quer que apareça. Onde ele quer que fique liso, você não vê maiores transições aqui de tons ou de cores, de modo que fique sugerido uma superfície mais facetada ou uma pincelada mais aparente. Aqui a gente tem uma obra do Gustav Klimt, e repara como que ele trabalha de forma bem interessante aqui texturas, tanto na parte do fundo, como padrões aqui dentro da roupa. E como ele trabalha também com cores análogas aqui. Análogas dentro do vestido e complementar fora. Aqui a gente tem uma pintura do Rembrandt, e repara como ele trabalha aqui a textura dessa região.
Aqui a gente tem uma sugestão de textura que a gente praticamente não percebe quando olha de longe. Repara como ele trabalha essa parte aqui que é mais polida, mais lisa, mas onde a gente tem detalhes e brilhos dessa parte dourada, dessa parte prateada, olha como ele é bem cuidadoso nas pinceladas e na sugestão de detalhe para que a gente tenha uma sensação visual de textura. E onde a gente não tem um detalhe padrão tão bem definido que ele quer que fique visível, repara como que ele vai colocando pinceladas curtas aqui uma do lado da outra. Quando a gente olha de longe, a gente tem uma sensação visual de textura bem interessante quando a gente olha de uma certa distância. Agora a gente vai falar um pouco sobre espaço. E o espaço ele é a nossa percepção de tridimensionalidade de um ambiente. Então nessa pintura aqui do John Singer Sargent, a gente repara como que o posicionamento dessas figuras aqui, dessa outra figura, desse banco, a gente tem esses móveis aqui. No fundo dessa sala nós temos essa abertura aqui, essas figuras aqui no fundo e essa porta aberta de onde está vindo uma parte dessa claridade aqui que está iluminando essa região. Repara como esses elementos colocados juntos, a gente tem uma sensação de espaço bem grande aqui, bem interessante nessa tela. Quando a gente olha essa tela, a gente não fica em dúvida sobre o lugar que eles estão, o tamanho, a gente consegue se colocar no lugar dessa figura ou se colocar aqui como espectadores e ter uma boa noção da metragem até disso daqui, de quanto que é fundo essa sala que essas pessoas estão. Então isso é a sensação de espaço, porque na realidade isso aqui é uma tela, nós não estamos aqui, nós estamos vendo uma representação desse lugar de uma forma bidimensional, mas essa pintura ela consegue enganar o nosso cérebro de que eles estão numa cena que tem essa profundidade. Uma outra pintura do Sargent, e a gente tem as figuras aqui em primeiro plano, mas repara como que esses elementos aqui no fundo, eles dão uma boa dimensão espacial dessas figuras vindo aqui em direção. Tem uma linha interessante aqui onde a gente tem aqui esse farol provavelmente aqui no fundo. E aqui a gente tem barcos, tem pessoas, tem poças aqui de água da maré. Então esses elementos todos aqui, mesmo que a maior parte da informação esteja do foco, do ponto focal seja aqui a gente, conforme o olho ele vai indo para o horizonte buscando mais informação, a gente vai enxergando aqui toda essa informação de espaço, que a gente está numa área bem ampla, bem mais ampla do que, por exemplo, nessa pintura anterior aqui. Agora mais uma aqui do John Singer Sargent, e repara como que a gente tem aqui elementos próximos, mas ao mesmo tempo, como eles estão em planos diferentes, nós temos uma sensação de espaço que ela é bem definida. Então, a menininha aqui na frente, claramente ela está posicionada mais na frente do que essa daqui, mesmo ela sendo menor. A gente consegue ter essa percepção de que essas duas estão no mesmo plano, mas ao mesmo tempo elas estão um pouco para trás do que esse vaso. E esse vaso está mais ou menos na mesma linha. Então isso vai dando dicas para a gente de como que é essa situação espacial aqui. Aqui no fundo, repara como que ele não deixou muito detalhe, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que existe alguma informação aqui. Existe uma janela aqui, se você olhar bem existem dois vasos. Ele não dá muita informação de detalhe aqui, mas a gente consegue perceber que pelo menos até essa região aqui, a gente tem um espaço que vai daqui até ali. Aqui a gente tem uma pintura do Paul Cézanne, e eu escolhi essa pintura aqui para mostrar como que esses experimentos do Paul Cézanne com espaço, ele buscava quebrar essa relação entre a relação de objetos com espaço e a tridimensionalidade do objeto. Então essa tela aqui ela é uma pedreira, e observa como que, ao contrário das pinturas anteriores que eu mostrei, como que é complicado a gente perceber a sensação de espaço aqui, o que está em primeiro plano, o que está em segundo. É difícil perceber se essa região aqui ela está no mesmo plano que essa, por exemplo. A partir do momento que ele coloca sobreposições de objeto aqui, a gente imediatamente começa a perceber como que isso aqui provavelmente está na frente dessas outras partes, e que essa parte aqui ela está na frente dessa. Mas repara como que esse processo de desconstrução de espaço que o Cézanne estava buscando nas composições dele, ao mesmo tempo ele dificulta a gente perceber a real dimensão de espaço disso aqui que ele estava pintando. Então, como elemento da arte, é interessante a gente observar e analisar essas pinturas do começo do cubismo, esses processos de desconstrução, até como enriquecimento de linguagem visual, porque nem tudo da linguagem visual hoje em dia que se usa, mesmo comercialmente, ela
bebe da fonte do realismo. Então tem muita coisa de impressionismo, de expressionismo, né, de cubismo, surrealismo e vários outros movimentos artísticos mais assim associado com a arte ou próximo, né, movimentos próximos da arte moderna, e que esses elementos eles são ferramentas de linguagem visual. E aqui está um exemplo de uma pintura que brinca com essa questão de espaço. Aqui a gente tem essa obra icônica do Gustav Klimt, e repara também como que ele brinca com vários elementos aqui da arte. A gente pode ver aqui como que ele faz um achatamento de formas, tanto das figuras que estão sendo descritas. Olha como ele faz um jogo bem interessante aqui de texturas na parte do fundo, na parte do vestido, na vestimenta, aqui na parte de baixo. Ao mesmo tempo que ele achata essa percepção que a gente tem aqui de espaço, a gente não tem referência absolutamente nenhuma aqui de espaço, aqui de que sala, que lugar que eles estão. A gente perde aqui a sensação de tridimensionalidade praticamente porque ele achata, não tem nada em perspectiva vindo aqui. A informação que a gente tem é de sobreposição, então repara que aqui a gente ele colocou aqui o calcanhar da moça, essa parte aqui da perna, do tornozelo, e a outra parte, o outro tornozelo, que é a outra perna, para trás. Então a gente consegue perceber por sobreposição que a gente tem alguma perspectiva. Aqui o braço está na frente do vestido, então a gente tem alguma coisa aqui, mas no geral o espaço aqui está bem achatado dessas figuras aqui. E tem um aspecto aqui bem gráfico, bem moderno aqui nessa utilização aqui do espaço, né? No caso essa quebra de perspectiva e nessa experimentação com cor e textura. Bom, então era isso sobre os elementos da arte. Espero que essa aula tenha te ajudado a olhar para os elementos da arte de uma forma individualizada, e os estudos eles não param por aqui, naturalmente. Conforme você vai olhando as obras de arte por aí, você vai procurando identificar esses elementos, ver onde que o artista ele deu mais importância, menos importância, que tipo de experimento que ele estava fazendo ali, onde que estava a ênfase do trabalho dele, o que ele buscava passar, como que ele manipula os elementos da arte, ele usa os elementos para passar a mensagem dele. E obrigado por ter visto a aula até o final, e até a próxima.